primeira temporada de Loki pode ter chegado ao final, mas o que a gente realmente testemunhou ali foi o começo de uma nova saga na Marvel. Finalmente o multiverso está entre nós. E agora vamos analisar e teorizar como isso pode influenciar e vai influenciar os próximos filmes e séries do universo cinematográfico da Marvel. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Pera, um minutinho para um aviso rápido. Eu já comentei algumas vezes que estudo arte cênica, certo? Bom, nesse semestre a minha turma fez uma coisa diferente, interessante e especial. A gente criou um site para mostrar o nosso processo em relação ao trabalho com O Jardim das Cerejeiras, de Anton Chekhov. Nesse site você vai encontrar fotos dos membros do elenco, os bastidores mostrando nosso processo de construção de personagem, interpretação, figurino, cenário e, é claro, também as cenas da peça que a gente gravou ao longo do nosso semestre como trabalho. Então dá uma olhadinha nesse link, compartilha esse link para todo mundo, para dar um apoio para o nosso trabalho. Esse link vai estar tanto na descrição dos meus vídeos no canal, como também na bio do meu Instagram. Então dá uma olhadinha, dá uma força no nosso trabalho e compartilha esse link para todo mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Olha, foi profetizado. O Ei Nerd falou, o Omelete também falou, quase todos os canais do YouTube de cultura nerd falaram isso. Eu comecei o canal Nerd Mundo falando, profetizando isso. O multiverso da Marvel está chegando. E olha aí, chegou. Não foi em WandaVision, não foi no Doutor Estranho ou no Homem-Aranha, que ainda estão por vir, mas foi em Loki. O final de Loki mostrou a criação do multiverso. E isso assim, o multiverso é a explicação mais fácil de introduzir muitos outros personagens, muitas outras histórias que estão vindo por aí, como por exemplo o Quarteto Fantástico e os X-Men. E não só isso, mas isso pode influenciar muitas outras produções, filmes e séries que vão vir ainda, né? Vamos falar aqui também, né? Vamos analisar quais desses filmes e séries podem abordar mais essa ideia de multiverso, o que ele pode introduzir, quem ele pode introduzir, né? Mas uma coisa que realmente vai influenciar muito é a inscrição nesse canal. É você se inscrever nesse canal e ativando o sininho para receber notificação de novos vídeos, pois agora com essa ideia de multiverso tem muita teoria do que pode acontecer, tem muitas possibilidades do que pode acontecer e de quem pode aparecer nas futuras produções da Marvel. E é claro também, não se esqueça de deixar seu like, se gostei, seu joinha, sua curtida, chame como vocês quiserem, que assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas nesse grande multiverso também que é o YouTube. Já fez tudo isso, não? Bora falar sobre o multiverso da Marvel. Okay, no comecinho do canal eu já falei um pouco sobre essa ideia do multiverso, como ele seria introduzido, né? Mas agora chegou uma hora de dar uma recapitulada bem rápida aqui do que eu falei naquele vídeo, que qualquer coisa vai estar no card aqui em cima para vocês darem uma olhada, né? Vamos recapitular rapidamente o que eu falei ali, né? E atualizar algumas coisas. A primeira vez que a palavra multiverso foi citada nos filmes da Marvel foi no primeiro filme do Doutor Estranho, lá em 2016. Foi a primeira vez que a palavra foi citada. Mas em Homem-Formiga e Vespa foi a primeira vez que a gente começou a teorizar, especular e profetizar que o multiverso estava chegando, pois afinal de contas tem toda a questão do reino quântico e de viagem no tempo, e que isso poderia criar novas versões alternativas da linha do tempo. Então chegou Vingadores Ultimato e o que aconteceu? Tem toda aquela explicação que a anciã deu pro Bruce Banner, que é o quê? Se eles voltam no tempo e alteram alguma coisa, né, mexem em alguma coisa ali do passado, não vai afetar a linha do tempo principal, mas vai criar uma ramificação a partir daquela alteração que eles fizeram, criando assim uma linha alternativa, uma realidade alternativa. Daí, multiverso. Só que aí aparece o Loki e muda completamente essa visão que a gente tinha, pois na verdade o que acontecia? Eles criavam essa ramificação, esse evento Nexus, como foi conhecido, criavam. Só que o que acontecia? A AVT ia lá e resetava tudo, apagava aquela ramificação, eles podavam, fazendo com que a linha do tempo seguisse normalmente. Foi o que aconteceu aí a partir do Loki. Isso aqui já é atualizado do que eu falei no vídeo anterior. O que foi que aconteceu? Apareceu o Kang, tudo bem que não falou o nome dele ali no final de Loki, mas a gente sabe que é ele, né? A gente já tinha, já falaram, né, que o ator, o Jonathan Majors, tinha sido confirmado para aparecer no próximo Homem-Formiga no papel do Kang, e aqui a gente viu meio que com uma variante do personagem ali, né? Como a gente já viu um monte de variações do Loki na própria série, né? O Kang apareceu ali e disse que ele estava mantendo a linha do tempo unificada ali, evitando essas ramificações para evitar uma nova guerra multiversal. Só que o que aconteceu? A Sylvie matou o Kang, surgiram várias ramificações, surgiu ali o multiverso. E o Kang avisou que se matassem ele, além da criação do multiverso, várias outras variantes do Kang surgiriam, incluindo aquelas malignas que queriam causar essa guerra, que queriam conquistar cada parte do multiverso e aniquilar todas as outras ramificações até o ponto de surgir apenas a realidade deles, ou de unificar todos apenas para surgir a realidade. É meio que
quase uma ideia de Crise nas Infinitas Terras ali da DC, né? Só que ao invés de o multiverso da DC estar coexistindo normalmente, em paz ali, na Marvel é uma guerra, né? Meio que uma realidade contra a outra ali, de certa forma, né? Então, o multiverso surgiu com Loki, né? Eu falei, inclusive, no vídeo passado, lá naquele vídeo lá atrás, no começo do canal, que o quê? WandaVision seria a chave para o multiverso. O Homem-Aranha, né, o filme do Homem-Aranha, o Sem Volta Pra Casa, que vai chegar ainda esse ano, seria a porta de entrada por conta das várias notícias que a gente fala sobre Aranha-Verso, né? E o Doutor Estranho arrumaria essa bagunça. Não foi bem assim. A verdade é que o Loki chutou com os 2 pés a porta no multiverso. E agora isso não vai caber apenas do Doutor Estranho resolver a bagunça. Tudo bem, ele vai começar a introduzir mais essa ideia de multiverso, mas ele vai começar apenas fazendo uma faxina de limpa, porque o multiverso vai influenciar muita coisa aí. Talvez seja uma nova saga só focada nisso, da mesma forma como a saga anterior da Marvel focaram nas Joias do Infinito. E assim, as alterações já começaram a ser feitas, como a gente viu no final de Loki. O Loki ele voltou para a AVT, só que aparentemente não era a AVT que ele conhecia. Porque o Mobius não conhecia ele, a B15 também não. E ao invés da estátua ali dos Guardiões do Tempo, estava a estátua do próprio Kang, né? E aí surge a teoria. Eu falei, por exemplo, no vídeo de análise, que talvez ele acabou entrando numa outra AVT, numa AVT de uma outra realidade. Porque, como foi dito, existia uma guerra multiversal entre vários Kangs de várias outras realidades. Então, cada Kang ali pode ter criado a sua própria AVT com o seu próprio exército. Então, o Loki acabou caindo numa AVT, só que não era a AVT que ele conhecia. Outra possibilidade é que aquela AVT é a única AVT que existe, só que todo o passado dela foi reconstruído, foi refeito por conta do surgimento do multiverso, quebrando assim meio de certa forma a explicação que a Anciã deu lá no final, lá em Vingadores Ultimato, né? Mas aí isso é meio confuso, tudo bem, porque viagem do tempo é uma coisa confusa, né? E aqui não é só viagem do tempo, mas também uma questão de multiverso, várias realidades alternativas ali, né? Mas a gente vai aprendendo, né? O próprio Kevin Feige disse que, ele divulgou que eles criaram, né? Eles fizeram uma reunião ali no Marvel Studios e criaram regras para esse multiverso. Ele não especificou que regras são essas, acho que ele ainda vai falar sobre isso, ou a gente vai ver nas próximas produções da Marvel, mas eles criaram regras, porque afinal de contas, tudo precisa de regras, até viagem no tempo. Pode ser a regra da viagem no tempo que eles colocaram em Vingadores Ultimato é diferente, por exemplo, de Exterminador do Futuro, ou Life is Strange, ou De Volta para o Futuro. É diferente, mas tem regras para não ficar pontas soltas, furos de roteiro e coisas assim do tipo. O multiverso não é diferente. E a gente já tá vendo meio que como o multiverso vai... Assim, a gente já tava vendo os anúncios dos próximos filmes, das próximas produções da Marvel, e a gente já sabia que de alguma forma o multiverso teria papel, né? Não só no filme do Doutor Estranho, que inclusive se chama Multiverso da Loucura, né? Aliás, eu já vou falar rapidinho de como seria o Doutor Estranho mais ou menos aí, porque é um dos filmes mais loucos, literalmente, que a gente não sabe direito o que aconteceu. A gente viu várias variantes diferentes de roteiros de Doutor Estranho, eu já trouxe algumas aqui inclusive, né? Mas enfim, realmente o Doutor Estranho vai dar um foco maior nessa ideia de multiverso, mas acho que não vai ser um único filme que vai explicar isso. A gente tem que ficar de olho nas futuras produções da Marvel, né? E a próxima série, qual vai ser? Loki acabou. Qual que vai ser a próxima? What If, que chega em agosto, né? Que se chama literalmente O que aconteceria se. Nos quadrinhos, essa é uma série de quadrinhos, né? Uma série de histórias que mostram versões alternativas dos personagens da Marvel. Histórias alternativas, né? E é justamente isso que a gente vai ver na série. Vão ser 10 episódios, cada um deles mostrando uma versão alternativa da história que a gente viu nos filmes da Marvel, né? A gente vê nos trailers ali, por exemplo, a Peggy Carter recebendo o soro do super soldado ao invés do Steve Rogers e se tornando a Capitã Britânia. A gente vê o T'Challa sendo abduzido pelos saqueadores e não Peter Quill. A gente vê também um Marvel zumbi, a Gamora assumindo o lugar do Thanos. A gente vê também o Killmonger salvando o Tony Stark lá no primeiro filme do Homem de Ferro. Enfim, a gente não sabe ainda se esse multiverso já existia, a gente não tinha conhecimento. Aliás, é uma coisa que a Marvel ainda vai ter que explicar, ou se isso tudo foi causado pela destruição, pelo surgimento do multiverso que aconteceu no final de Loki, né? E a gente vai ter o Vigia, né? Que a gente vai ter os Vigias, que já apareceram no Guardiões da Galáxia 2, apenas como referência ali, mas a gente vai ter todas essas histórias narradas por um Vigia, da mesma forma como nos quadrinhos do What If, né? E provavelmente ele vai contar se aquilo realmente já existia, ou ele está mostrando como seria se fosse diferente as histórias, né? Ou ele estaria mostrando as consequências do surgimento desse multiverso.
A gente não sabe ainda se o What If realmente vai causar algum impacto, né? Ou eles só estão mostrando ali se realmente o What If vai influenciar nos filmes e nas séries da Marvel, como por exemplo Loki, WandaVision e Falcão e Soldado Invernal já estão influenciando, ou se isso vai ser mostrando algumas consequências ali, tipo um spin-off praticamente do universo Marvel, né? Pelo menos a gente não sabe ainda direito. Porém, a gente tem que analisar as próximas produções. Em questão de série, ainda esse ano, em 2021, eu acho que o What If vai ser a última série que pode explorar essa ideia de multiverso. Porque a gente ainda vai ter Gavião Arqueiro, que meio que vai ser uma coisa mais pé no chão ainda, talvez tenha uma relação ali com o Falcão e Soldado Invernal, ou com o filme da Viúva Negra, de acordo com a cena pós-crédito, que inclusive já fiz uma review de Viúva Negra, qualquer coisa está no card aqui em cima pra você dar uma olhada. Vai também ter a série da Miss Marvel, mas vai apresentar uma nova personagem, então dificilmente vai introduzir alguma coisa assim relacionada à ideia do multiverso, né? Então em questão de séries, o What If vai ser a última série do ano que vai explicar isso. Nos filmes, a gente vai ter ainda Shang-Chi e Eternos, que, de novo, estão mostrando novos personagens, estão apresentando uma nova formação de personagens da Marvel, de novos heróis, então dificilmente eles vão ter grandes conexões ali com o resto do MCU, óbvio, fazendo uma referência aqui e ali, como a gente já está acostumado, mas dificilmente fazendo essa ligação com o multiverso. No máximo, talvez, o Eternos numa cena pós-crédito, porque pensa, eles nunca interagiram, quer dizer, eles influenciaram ali no surgimento, no crescimento da humanidade, mas depois disso eles se manteram escondidos, eles não influenciaram na invasão de Nova York, ou em Sokovia, ou Thanos reunindo as Joias do Infinito. E só agora eles estão voltando. Eles falaram no próprio trailer, a gente não interagia mais com os humanos, até agora. A gente achava que é porque estava surgindo um celestial ali que eles teriam que enfrentar. Talvez essa seja a trama do filme. Mas por que esse celestial decide voltar agora? Tipo, já tem alguns anos que o Ego, o pai do Peter Quill, morreu. Até onde a gente sabia, ele era o último celestial vivo que a gente tinha conhecimento. Então por que só agora? Possivelmente porque esse celestial percebeu as ramificações feitas na linha do tempo, percebeu a formação de um multiverso ali, ou esse celestial seja de um multiverso onde os celestiais ainda estejam vivos. Então talvez essa ideia do multiverso possa ser a influência que os Eternos precisavam para voltar à ativa e ajudar a humanidade. Talvez não seja especulado isso, né? Não seja mostrado isso durante o filme, mas possivelmente numa cena pós-crédito. Um filme que também vai ver esse ano, que meio que motivou as pessoas a falarem sobre multiverso, né? Motivou mais ainda, foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Por quê? Primeiro, eles confirmaram o retorno do ator Jamie Foxx no papel do Electro, que foi o vilão que ele interpretou lá no filme do Andrew Garfield, né, de 2014. E depois falaram que o Alfred Molina, o Dr. Octopus, do segundo filme do Homem-Aranha com o Tom Maguire, também está voltando para o mesmo papel. E aí, por fim, confirmaram o retorno do Doutor Estranho. Aí já falou, né? Doutor Estranho. Depois desse filme do Homem-Aranha, vai ter Multiverso da Loucura. O filme do Doutor Estranho é o próximo filme pós-Homem-Aranha. Vem o Homem-Aranha, uns meses depois, Doutor Estranho. E outra, estão chamando vilões de filmes antigos, de filmes que não tinham conexão aqui. E aí o Multiverso pode explicar, tipo, era só ramificações diferentes. Aqui esse universo do Tom Maguire, esse aqui também do Andrew Garfield. Pode aproveitar e também trazer os filmes agora da Sony, como por exemplo Venom, Morbius, o Kraven também, que inclusive eu já fiz aqui um vídeo falando sobre a escolha do elenco de Kraven, porque escolheram o mesmo ator que fez o Mercúrio nos filmes da Marvel. Pode justificar isso, porque eles podem trazer o Kraven aqui, tudo bem, ele é a cara do Mercúrio, é a cara do Pietro, do irmão da Wanda, sim, mas não é o Pietro. Da mesma forma como eu falei, esse corpinho, esse rostinho aqui, nessa realidade é o Dimitri. Numa outra realidade, esse corpinho, esse rostinho aqui, pode ser o Felipe Neto. Foi como eu falei nesse vídeo, né? Essa é a possibilidade, trazer os mesmos atores que já participaram ali, né? De certa forma, no universo Marvel, que já morreram e não tem previsão de retorno, para fazerem papéis diferentes. Isso não impede nada, né? Porque pode simplesmente explicar que é um multiverso. Ainda continuando no Homem-Aranha, todo mundo espera ver o Aranhaverso. A gente viu a ideia do Aranhaverso lá na animação do Miles Morales, alguns anos atrás, que foi espetacular. Agora a gente quer ver a versão live action. E tá todo mundo falando que, além dessas confirmações, estão falando, por exemplo, que o William Dafoe, o Duende Verde, lá do primeiro Homem-Aranha, pode estar retornando também no papel do Duende Verde e ser o principal antagonista. Principal antagonista, isso é meio redundante, mas enfim, né? Também fala muito do retorno do Tobey Maguire e do Andrew Garfield voltando como Homem-Aranha. Ah, mas os atores negaram o tempo todo, ainda estão negando. Mas olha só, o Jonathan Majors também negou que estaria no final de Loki. E olha o que aconteceu, ele apareceu. Então, os atores eles negam, justamente para dar despistados, para evitar dar spoiler. Óbvio, eles têm que fazer isso, né? Eles falam, tipo, não vou estar. Ou eles falam, tipo, não posso comentar sobre isso, né? Então, no final das contas, eles vão... É muito provável que eles ainda estejam ali, né? Que a gente vai ver essa trindade de Homens-Aranhas
Homens-Aranhas? O plural tá certo? Bom, a gente vai ver esses 3 personagens, os 3 cabeças de teia, de volta juntos no cinema. E após Homem-Aranha, como eu falei, tem Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Tipo, a palavra já tá estampada ali. Eles já deram um spoiler de que, sim, o multiverso está chegando, né? Na verdade, o multiverso já chegou. A gente já viu a chegada dele, né? E aí, provavelmente, como falei, o Doutor Estranho vai tentar resolver essa bagunça. Seja por conta do que o Loki causou, vai ser também por conta do What If, do que vai estar no Homem-Aranha, porque afinal de contas ele vai estar no Homem-Aranha, talvez ele perceba que alguma coisa está acontecendo no cosmos do multiverso e que ele vai tentar arrumar a bagunça. Mas você não falou que a Wanda lá em WandaVision ia causar o multiverso e que ela ia ser a vilã? Foi o que eu falei, e eu tava errado. Muita gente errou sobre isso. Então tudo bem, mas a Wanda ainda está confirmada nesse filme. E talvez ela não seja a principal... Eu já vou falar de redundância de novo. Talvez ela não seja a antagonista. A gente não sabe ainda direito. Tem muita gente falando sobre Pesadelo. Tem gente que ainda insiste no Mephisto. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o Shuma-Gorath, né? Então a gente não tem noção ainda de quem vai ser o antagonista do Doutor Estranho. Talvez seja uma versão maligna dele mesmo, como está presente na série do What If. Talvez seja essa versão alternativa do Doutor Estranho que está querendo ajudar o Kang ou tem as suas próprias motivações multiversais. A gente não tem noção disso ainda, né? Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura é um dos filmes mais loucos, realmente. A gente não tem noção, é um dos filmes que a gente menos sabe até agora, né? E outra, como a gente viu em WandaVision, a Wanda tem esse controle sobre a realidade. Ela criou uma realidade ali, ela alterou tudo ali ao redor daquela cidade. Transformou na cidade numa sitcom. Ela conseguiu trazer o Visão de volta. Ela criou seus filhos, assim, do nada praticamente, né? Em questão de horas, ela já estava grávida de 7 meses praticamente, né? Então talvez o Stephen Strange ele peça a ajuda da Wanda justamente por ela ser mais poderosa que o Mago Supremo, como foi dito em WandaVision, né? E nessa onda aí de tentar controlar os danos pelo multiverso, ela perceba que tem uma realidade ali que os seus filhos ainda estejam vivos, o Visão esteja vivo, né? Uma realidade onde ela é casada, feliz ali com seus filhos, tem uma família como ela sempre quis. E talvez ela acabe se tornando uma vilã, né? Não a principal, mas uma vilã que vai acabar causando mais danos ainda ao multiverso. Inclusive, naquela cena pós-crédito de WandaVision, do último episódio, a gente vê a Wanda meio que no estado astral, lendo o Darkhold, e ela ouve os seus filhos chamando por ajuda, né? E se esses filhos chamando pela ajuda dela foi causado pelo multiverso? Tipo, ok, aconteceu o WandaVision ali, no meio desse tempo aí o Loki causou... O Loki não, né? A Sylvie, que tem uma Loki também, né? A Sylvie causou o multiverso, e nessas ramificações que surgiram, a Wanda percebeu e ouviu de uma dessas ramificações os filhos dela chamando por ajuda. E aí ela vai ajudar, ela vai tentar ajudar o Doutor Estranho, mas querendo trazer a sua família de volta, e aí o caos todo, né, praticamente. E obviamente eles não vão resolver essa questão de multiverso, eles vão falar multiverso da loucura. Então provavelmente vai ter uma viagem multiversal, então a gente vai ver muitos personagens ali no universo do Doutor Estranho, né? No filme do Doutor Estranho, várias versões alternativas de direitos, talvez eles viajem, a gente vê um monte de loucura ali, né? A gente passe, então, tipo, por exemplo, vai ter o filme do Homem-Aranha, né, o Sem Volta Pra Casa, vai apresentar o Aranha-Verso, aí talvez, sei lá, o Tom Maguire e o Andrew Garfield eles voltem para os seus universos, e o Doutor Estranho, ele vai viajar para cada um desses universos, eles passam pelo universo do Tom Maguire, do Andrew Garfield, eles podem passar pelo universo dos X-Men também, né, que é muito provável, para já introduzir a ideia dos X-Men, que aí, tudo bem, a Fox, a Disney, ela disse que o único ator dos filmes dos X-Men da Fox que eles têm pretensão de manter, né, que eles ainda pretendem manter, é o Ryan Reynolds como Deadpool, que eu já vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, teve aquela boato ali que o Hugh Jackman ele postou no story do Instagram uma foto dele como Wolverine, né, uma arte feita por um fã dos braços do Wolverine, e uma foto em seguida dele com o Kevin Feige, tudo bem que é uma foto antiga, mas tipo, é muita provocação. Então, quem sabe a gente não vê o Hugh Jackman de volta ao papel do Wolverine, nem que seja uma última vez, apenas por uma referência ali, né? Mas enfim, além de apresentar de forma melhor o multiverso nos filmes do Doutor Estranho, porque como eu falei, né, talvez os Eternos apresentem isso, né, como consequência, é como se tivesse alguma coisa acontecendo, e depois o Homem-Aranha apresente com uma forma melhor, e o Doutor Estranho explique de uma vez o que é isso. Porque da mesma forma como eu falei, né, os filmes e as séries da Marvel, apesar de estarem interligados entre si, é como se um não estivesse dependendo do outro. Então, por exemplo, quem não viu a série do Loki não vai entender o que está acontecendo nos filmes. É isso que eles estão tentando evitar. Tipo, que um
interligue ao outro, um esteja conectado com o outro, mas que um não fique tão dependente um do outro assim, tipo, eu não vi Loki, eu não vou entender nada do que aconteceu. Provavelmente é isso. Eu espero que a Marvel esteja trabalhando nesse sentido, né? Só que é o que acontece, né? O Doutor Estranho não vai resolver essa ideia do multiverso, ele só vai apresentar de uma forma mais detalhada, mas não vai conseguir resolver. E isso vai perdurar nos próximos filmes e séries da Marvel. Por exemplo, Thor, Love and Thunder, Thor, Amor e Trovão. Por quê? A gente vai ter a poderosa Thor nos filmes da Marvel, né? A versão da Jane Foster digna de erguer o Mjolnir. Só que a gente tem que lembrar que o Mjolnir foi destruído pela Hela, lá em Thor Ragnarok. E o martelo que a gente viu em Ultimato era do passado. Os Vingadores tiraram aquilo de uma outra linha alternativa. E o Capitão América, teoricamente, devolveu esse martelo para a linha do tempo que pertencia. Então o Thor tá só com o machado ali, tá só com o Rompe Tormentas. Ele não tem mais o martelo. Então nessa ida de multiverso aí, pode cair nessa linha principal da Marvel, essa linha do tempo canônica da Marvel, a Thor da Jane Foster com o seu próprio Mjolnir. Uma realidade em que o martelo nunca foi destruído e que a Jane Foster se tornou a Thor. Pronto, já dá pra introduzir a personagem ali sem muita explicação. Quer ver outra produção que pode ser afetada pelo multiverso, assim, pensando agora, assim, tirando da cabeça nesse exato momento aqui que eu tô gravando, né? Invasão Secreta. O que acontece? A gente viu no filme da Capitã Marvel que os Skrulls, eles não eram vilões. Só que não é assim nos quadrinhos. Os Skrulls, eles são uma raça que conquistam. Eles vão de mundo em mundo conquistando esses mundos, né? Destruindo esses mundos. Na série da Capitã Marvel, eles são refugiados, eles são vítimas de guerra ali, né? Então, meio que os Skrulls ali viraram bonzinhos. Mas nessa guerra multiversal, nesse multiverso, a gente pode ver uma realidade onde os Skrulls são vilões. E isso pode influenciar a série de Invasão Secreta. Os Skrulls de uma outra realidade, talvez, influenciando, tentando invadir esse mundo aqui, né? Uns Skrulls que são realmente malvados, como é nos quadrinhos. E eles estão infiltrados ali, tentando acabar com a gente, conquistar a nossa Terra, né? Pelo menos é uma possibilidade. E outros personagens que estão confirmados também podem chegar pelo multiverso. Quer ver um exemplo? Blade. A gente não tem roteiro do Blade ainda, a gente não tem diretor ainda. A única coisa que a gente tem é o Mahershala Ali como protagonista, interpretando o Blade, né? Só que assim, o Blade ele caça vampiros. Só que a gente não viu em nenhum momento menções a vampiros. Por que estão aparecendo só nesse exato momento agora, né? Em 2023, 2024, que também não tem data de estreia esse filme ainda, né? Tá todo mundo meio que esquecendo do Blade. Porém, a gente teve uma referência, que foi justamente em Loki. Que o Mobius ele disse que já caçaram Kree, titãs e vampiros. A AVT já caçou vampiros. Então, muito provavelmente, o multiverso vai ter uma linha do tempo ali, em que os vampiros existam ou que eles possam já ter conquistado o mundo, de certa forma, e o Blade é o cara que caça os vampiros e vão trazer ele pra cá. Lembrando também que o Mahershala Ali, de certa forma, já tá inserido na Marvel, né? Porque ele participou da série do Luke Cage na primeira temporada, né? Que inclusive já falaram disso, só que ele morreu, né? Tudo bem, a gente não precisa considerar muito, porque as séries da Netflix e da Marvel são bem independentes, então a gente pode até considerar uma versão alternativa, já uma realidade alternativa dos filmes, né? Mas poderia até explicado por que chamar um ator que já estava nas séries, de certa forma interligados com os filmes, voltando para um novo personagem. Outro personagem que eles podem trazer e que com certeza vão brincar bastante com essa ideia de multiverso, Deadpool. Já tem confirmado um terceiro filme. Eu já falei aqui, né, que o único ator, a única parte do elenco que a Disney pretende manter dos filmes da Fox é o Ryan Reynolds como Deadpool, porque foi o que deu certo. E o Kevin Feige confirmou que estão escrevendo já o roteiro de Deadpool 3 e que vai se passar, sim, no MCU, que vai estar interagindo com os filmes da Marvel, com o universo cinematográfico da Marvel. Então, muito provavelmente, ele já vai, ter essa ideia de multiverso, tá aqui o universo da Marvel, essa ramificação aqui tem o Deadpool, pega ele pra cá e coloca junto, todo mundo junto. Claramente, o Deadpool vai fazer um monte de piada sobre isso. Olha o tanto de filme que vai surgir. Vai fazer piada sobre o Doutor Estranho, sobre WandaVision, Loki, Homem-Aranha, vai fazer piada com tudo. Já tá tudo planejado, né? E talvez, assim, até o atual momento, só o Deadpool pode aparecer, né? Só o Ryan Reynolds. Mas quem sabe eles não podem nos trazer o elenco dos outros filmes ali, como o próprio Hugh Jackman, como eu falei agora há pouco. Ou talvez o James McAvoy, o Ian McGregor, o Patrick Stewart, inclusive, que chama o Patrick Stewart, né? O professor Xavier clássico aí, falou que o Kevin Feige conversou com ele. Foi o único ator
que confirmou que a Marvel conversou com ele sobre talvez retornar ao papel. Ele não topou, né? Pelo menos não até esse atual momento, mas nada impede que ele possa voltar mais uma vez pro papel do Professor Xavier, ou qualquer outro personagem ali do elenco, seja do elenco mais novo, seja do elenco mais velho, ou até mesmo no surgimento de uma nova formação dos X-Men. Não tem problema nenhum nisso também. E por fim, também o Quarteto Fantástico, sem dúvida, pode ser introduzido no multiverso, né? E assim, da mesma forma como o Homem-Aranha não teve uma terceira vez que eles contaram a história de origem, também a gente viu a história de origem com o Tom Maguire, com o Andrew Garfield, no Tom Holland já apresentou o personagem ali e pronto, não precisou contar toda a história picada de aranha, do tio Ben morrendo, a gente não precisou ver o tio Ben morrer uma terceira vvez. O Quarteto Fantástico com a mesma coisa, a gente já viu duas tentativas de adaptação do Quarteto Fantástico nos cinemas, as duas foram péssimas, e agora eles podem simplesmente apresentar os personagens ali, algum filme, alguma referência, e trazê-los ali. O Reed Richards, né, o Senhor Fantástico, ele já está acostumado em viajar entre realidades paralelas ali nos quadrinhos. Ele pode ser introduzido ali, talvez no próprio Homem-Formiga e Vespa, né, no Quantum Mania, né, que já está confirmado o Kang. O Kang também é um personagem que está muito relacionado não só à viagem no tempo, mas ao Quarteto Fantástico também. Então numa dessas a gente pode ver o Quarteto Fantástico preso pelo Kang ali, tipo... o Scott e a Hope, né, o Homem-Formiga e a Vespa, percebem que está tendo uma confusão e eles acham que o reino quântico pode ajudar, uma viagem pelo reino quântico, já que o reino quântico também ajudou em Viagem no Tempo, porque não também não ajudar contra o multiverso. Eles viajam por ali e acabam encontrando a terra do Kang escondida, né, Cronópolis, como já acontece nos quadrinhos, como já tem gente dizendo que apareceu ali de relance no filme do Homem-Formiga e Vespa, né, do filme anterior, né, e eles podem encontrar o Quarteto Fantástico preso ali. É uma forma de introduzir ali pronto, sem precisar contar uma terceira vez a história deles viajando pelo espaço, em radiação cósmica e tal. Eles podem introduzir ali e depois fazer um filme solo, da mesma forma como fizeram com o Homem-Aranha lá em Guerra Civil. E assim, tudo isso que eu falei são baseados em personagens, histórias, filmes e séries que já estão confirmados. Alguns já têm datas, outros já têm roteiro sendo escrito. Mas muita coisa ainda pode acontecer. Muitos outros personagens que a gente nem sequer tem noção podem aparecer. Sei lá, Motoqueiro Fantasma, Hércules, Nova. Tipo, por exemplo, a gente viu no primeiro Guardiões da Galáxia a Tropa Nova. Só que aí eles usavam naves espaciais, armas e tudo. A gente pode ver uma realidade alternativa onde tem a Tropa Nova dos quadrinhos, né? Tipo, que é bem estilo Lanterna Verde, né? Que alguns falam até que o Nova é o Lanterna Verde da Marvel. E a gente pode ver uma nova versão do Nova ali, vindo de um multiverso. Uma nova Tropa Nova. Uma nova tropa nova, isso aí é bem legal também, né? A gente pode ver uma nova versão dessa tropa de uma outra realidade onde realmente eles tenham poderes, né? E assim, tudo é possível, tá tudo permitido agora, tudo é liberado e o multiverso é a explicação de tudo. Pronto, é o multiverso e pronto, eles foram introduzidos, não precisa quebrar muita cabeça, né? Isso ajuda muito, a ideia do multiverso facilita muito as próximas ideias que a Marvel tá querendo trazer nesses próximos filmes e séries também. Bom, foi profetizado e a profecia se cumpriu. O multiverso da Marvel finalmente chegou e a gente não tá vendo mais o universo cinematográfico da Marvel. A gente tá vendo o multiverso cinematográfico da Marvel, o MCM, de certa forma, né? Mas, né, esse foi o vídeo em que eu especulei um pouco do que pode acontecer, né? Ainda tem muitas teorias para serem... para surgirem, para serem confirmadas, quebradas, enfim, tem muita coisa ainda para se falar sobre o multiverso ainda. Isso é só o começo, né? E eventualmente eu vou trazendo esses vídeos e teorias aqui, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Não esqueça também seu like, se eu gostei, seu joinha, sua curtida, chame como vocês quiserem. E deixa aí embaixo o que vocês esperam ver do multiverso, sejam nas séries, sejam nos filmes, que personagem você acha que a Marvel pode trazer com essa ideia do multiverso, que histórias ela pode trazer também, né? Deixa aí as histórias e personagens que você gostaria de ver. E é claro, também compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã da Marvel e que é fã de uma maneira geral. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte beijo e abraço e falou!